Vou tentar hoje concluir este capítulo, porque tem esse propósito, porque nos esperam cenas impressionantes no capítulo seguinte. Por isso, vamos correr um pouquinho. Vou tentar não fazer muitos comentários. Então, continuamos na questão de ouvir a voz de Deus, a necessidade de ouvirmos a voz de Deus. Porque é que não temos ouvido a voz de Deus? Vimos vários motivos. E agora a pergunta número 6 é como é que como é a nossa reação à repreensão de Deus? Como é que essa nossa reação pode abrir no nosso coração para ouvir a sua voz? Ora bem, eu repreendo, diz o Senhor em Apocalipse, à igreja de Laodiceia, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 19 a 21. Deus busca constantemente indivíduos com quem possa compartilhar os pensamentos e sentimentos do seu coração. Aqueles que respondem à sua disciplina e gentil repreensão, através da confissão e do arrependimento, são habilitados a ouvir a sua voz. Quando entramos em harmonia com Ele sobre algum assunto em nossa vida, a nossa mente se torna mais capaz de ouvi-lo, revelar verdades espirituais mais profundas que não teríamos sido capazes de compreender de outra forma. Ele é capaz de fortalecer a nossa mente de forma a entendermos as profundezas de Deus quando o nosso coração estiver completamente entregue a Ele. Não queria comentar muito, mas não posso deixar de dizer isto. Portanto, esta frase é significativa porque ela diz, vou repetir, aqueles que respondem à sua disciplina e gentil repreensão através da confissão e do arrependimento são habilitados a ouvir a sua voz. Porque é que hoje, então, não se efetuou ainda uma transformação? Porque é que não estamos já cheios do poder do Espírito Santo a fazer a obra que o Senhor nos confiou para o fim dos tempos, dando alto clamor, curando as pessoas, enfim, porquê? Porque é que isso não aconteceu? E muitas vezes nós nos desesperamos, mas há uma coisa de que Deus está à espera, irmãos. É precisamente o que diz aqui. Aqueles que respondem à sua disciplina e gentil repreensão, de que forma? Através da confissão e do arrependimento. E esta confissão e arrependimento têm duas vertentes: a vertente pessoal e a vertente congregacional. E efetivamente, muitos de nós temos passado por este processo de confissão e arrependimento. Então, por que é que não estamos ainda a viver plenos do Espírito Santo? Porque Deus continua à espera do arrependimento congregacional. Ou seja, a liderança precisa arrepender-se. O que aconteceu em 1888 foi muito grave. Ou seja, o Senhor condescendeu em nos dar uma luz que nos prepararia para dentro de pouco tempo recebermos a chuva serôdia. Ellen White diz isto claramente em Mensagens Escolhidas. O que é facto é que poderia ter havido um grande despertamento, um grande reavivamento, uma coisa maior ainda do que aconteceu no dia de Pentecostes e nos dias subsequentes. Não aconteceu porquê? Falta este ingrediente, irmãos, e o Senhor continua à espera que não só nós individualmente, mas como líderes, o Senhor continua à espera que a liderança reconheça a sua voz,
ainda a convidar ao arrependimento. Porque o Senhor não quer salvar pessoas individualmente, Ele quer salvar um povo. E esse povo tem líderes, tem anjos, como diz o Apocalipse, não é? Lembrem-se que as mensagens do Apocalipse não são dadas às igrejas, são dadas ao anjo que está na igreja. Já repararam nisto, irmãos? As mensagens às 7 igrejas não são dadas às igrejas, são dadas ao anjo que está na igreja. E o anjo é o mensageiro, é o líder, é o que arrasta todos os outros. E, portanto, o chamado de Deus à igreja de Laodiceia para que se arrependa não é apenas um arrependimento individual. É um arrependimento congregacional, começando pelo anjo, pelo mensageiro, pelo líder. Estamos a perceber? E isso, infelizmente, ainda não aconteceu. Ainda existe muita negação da mensagem que o Senhor enviou em 1888. Existe muita resistência, muita presunção, muita soberba, e o Senhor continua à espera. Portanto, individualmente, meus queridos, não se desesperem. Se já estão passando por um processo de arrependimento, confissão e arrependimento, porque o Senhor ainda está à espera de mais. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Pergunta número 7. Quais são algumas das maneiras pelas quais Deus fala conosco? Então, Hebreus 1 e 2 diz: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E Ellen White continua no testemunho, no volume 5 de Testemunhos para a Igreja. Há 3 modos pelos quais o Senhor revela a sua vontade a nós. Eu peço desculpa. Eu penso que... Peço desculpa, eu já tinha lido isto, já tínhamos lido isto, lembram-se? Então nós estamos na pergunta 10, peço desculpa, mas até foi providencial. Foi providencial para que nós tenhamos consciência, e não só tenhamos consciência, mas se estamos a ouvir a voz de Deus, e neste momento Ele está dizendo isto, faríamos bem, todos nós, começar a orar pela liderança. Insistentemente, irmãos, não dar descanso a Deus. Não dar descanso a Deus, enquanto os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos professores, os nossos anciãos, os nossos diretores de campo, de missão, não se arrependerem. Enquanto o Espírito Santo não conseguir convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, vamos orar a Deus por isso. É importante, o Senhor está à espera. Se nós já estamos a ver isso e a perceber a voz do Senhor, chamando-nos ao arrependimento, nós precisamos de pastores que nos dirijam. Precisamos de líderes ou não? Sempre assim foi. Então, que nós usemos a luz que já temos para orar por essas pessoas. Orar, insistir ao Senhor, clamar ao Senhor por cada um deles. Cada um de vocês tem pastores nas vossas igrejas, tem colportores, tem anciãos, tem líderes, não importa, líderes da escola sabatina, não importa. Vamos orar por essas pessoas. Deus nos confiou essa responsabilidade. Pergunta número 10. Qual é a única maneira de distinguirmos a voz do bom pastor da voz do inimigo? Então Deus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus salientou
que ouvir a sua voz é decisivo para a nossa segurança. De contrário, podemos seguir a voz de um estranho, a saber, o nosso inimigo. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Essa é uma promessa maravilhosa para nós. Se conhecermos a voz de Jesus, reconheceremos a voz do estranho e não seguiremos as suas sugestões e conselhos. É por isso que o remanescente do seu povo fará todo o esforço para estar intimamente ligado a Jesus a cada momento do dia. Os que se acham mais intimamente ligados a Deus são os que conhecem a sua voz quando ele lhes fala. Eu faço aqui uma pergunta. Não estamos nós a ouvir a voz do Senhor a dizer para clamarmos pelos nossos irmãos? Ele está falando connosco, irmãos. Precisamos procurar diariamente ter um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus e estar efetivamente conectados a Ele. Confiar tudo a Jesus. Ele se propõe ser nosso amigo, andar conosco por todos os difíceis caminhos da vida. Diz-nos: Eu sou o Senhor teu Deus, anda comigo e hei de encher o teu caminho de luz. Jesus, a majestade do céu, propõe-se elevar ao companheirismo com Ele os que a Ele se chegam com seus fardos, suas fraquezas e cuidados. É nosso privilégio ter diariamente um passeio calmo, íntimo e feliz com Jesus. Pergunta número 11. Para que o povo remanescente consiga enfrentar a prova final, ele precisa ter um profundo senso da presença de Cristo. Como é que esse princípio foi ilustrado na vida de Moisés? Isto é importante, irmãos. Reparem o que é que o Espírito de Profecia nos diz. A Bíblia diz-nos em Hebreus 11, 27, e Moisés permaneceu firme como aquele que vê o que é invisível. Isto parece um paradoxo. Como é que é possível ver o que é invisível? Irmãos, o que é invisível é mais real do que aquilo que se vê. Eu vou repetir, o que é invisível é mais real do que aquilo que se vê. Por vezes aquilo que nós vemos não é bem aquilo que nós estamos a ver. Então, Ellen White diz-nos no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5. Paulo, em sua epístola aos Hebreus, diz: ficou firme como vendo o invisível. O caráter que Paulo assim acredita a Moisés não indica simples resistência passiva ao mal, mas perseverança no bem. Isto faz-me lembrar o que diz Isaías no capítulo 1. Olha, Deus diz assim: parem de fazer o mal, mas não chega. Aprendam a fazer o bem. E eu volto àquilo que dizia há pouco. Parem de fazer o mal. O que é que Deus está a dizer? Arrependam-se. Comecem a fazer o bem. Comecem a orar pelos vossos irmãos que ainda não deram conta que precisam de arrependimento. Já repararam? Continua. Tinha sempre presente o Senhor e o Senhor estava sempre à sua mão direita para o ajudar. Moisés não só pensava em Deus, ele o via. A Bíblia diz-nos, numa bem-aventurança, que apenas uma classe de pessoas pode ver a Deus. Sabem qual é? Os limpos de coração. Exatamente. E para sermos limpos de coração, precisamos efetivamente ouvir a voz de Deus e passar pelo arrependimento. Ele o via. Deus era a constante visão que tinha presente. Nunca lhe perdeu de vista a face. Viu a Jesus como seu Salvador e cria que os méritos do Salvador lhe seriam imputados. Essa fé não era para Moisés simples conjetura, era uma realidade. Esta é a espécie de fé de que carecemos. Fé que há de suportar a prova. Noutra passagem, Ellen White diz que precisamos de uma fé que suporte a demora
o cansaço e a fome. Uma fé, ela diz, tão dura como granito. Impressionante. Continuando. Oh, quantas vezes cedemos à tentação porque não mantemos os olhos fitos em Jesus. A nossa fé não é contínua porque, mediante a condescendência com nós mesmos, pecamos e então não podemos perseverar como vendo o invisível. Moisés tinha profunda intuição da presença pessoal de Deus. Não só olhava através dos séculos, aguardando a manifestação de Cristo na carne, mas viu a Cristo de maneira especial acompanhando os seus filhos de Israel em todas as suas peregrinações. Deus lhe era real, sempre presente em seus pensamentos. Quando mal compreendido, quando chamado a enfrentar perigo e suportar insultos por amor de Cristo, sofreu sem vingança. Moisés cria em Deus como aquele de quem ele necessitava e que o ajudaria por causa da sua necessidade. Era-lhe Deus um auxílio presente. Isto faz-me lembrar aqueles maus tratos que Moisés sofreu às mãos dos seus próprios irmãos, da Míriam e do Arão. E é muito interessante, agora não vamos falar sobre isto, mas como é que ele suportou essa prova? Quem sabe um dia falemos sobre isto. Como anteparo à tentação e inspiração à pureza e à verdade, nenhuma influência pode igualar a intuição da presença de Deus. Que a nossa alma se dilate e eleve, a fim de que Deus nos possa proporcionar um hausto de atmosfera celeste. Podemos nos conservar tão achegados a Deus que em cada inesperada provação os nossos pensamentos para Ele se volvam tão naturalmente como a flor se volta para o sol. Muito bom. Aprender a cada prova é um chamado à oração. Então, cada dificuldade, cada prova, cada aperto, cada tentação é uma oportunidade que o Senhor nos está a dar de nos voltarmos para Deus. É uma oportunidade e muitas vezes não vemos isto desta forma. O cristão vê sempre o Salvador diante de si e, pelo contemplar, é transformado na mesma imagem de glória em glória. Ele ostenta a assinatura de Deus. Aquele que é participante da natureza divina apegar-se-á firmemente à verdade. Ele jamais a deixará, pois a verdade o sustenta. Pergunta número 12. Qual é uma das características peculiares da palavra de Deus que torna o Espírito Santo necessário para interpretá-la? Diz-nos em 2 Pedro 1,21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia é imutável e os seus princípios se aplicam a todas as gerações. Os santos homens do passado foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever as suas palavras pela inspiração. Algumas das revelações e profecias foram escritas em linguagem de código porque eram especificamente destinadas a uma geração posterior. No momento do seu cumprimento, isto é muito bonito, é a obra do Espírito Santo iluminar o povo de Deus com relação à interpretação correta dessas profecias. E digo-vos que nós somos a geração que, por excelência, para onde convergem todas as profecias, é para nós. Não há outra forma para que essas verdades sejam corretamente cifradas e compreendidas. Deus escolheu esse método a fim de guardar e proteger a sua palavra para que não pudesse ser adulterada. No momento certo, quando chega a hora do povo de Deus compreender uma verdade específica, o Espírito Santo abre a palavra para o entendimento do seu povo. Aleluia, meus queridos irmãos, está sendo trazida muita luz sobre vários aspectos para derrubar aquelas montanhas, não é? Aquelas muralhas que se foram erguendo, não é? Para que nós possamos ter finalmente uma noção clara de Deus, do seu amor, do que é que envolve o plano da salvação, como é que tudo começou, o que é a aliança eterna, o pacto eterno, como é que isso foi. Irmãos, o Senhor nos está a dar muita luz nesta última geração. Então,
Por essa razão, é absolutamente essencial que permitamos que o Espírito de Deus nos conduza a toda a verdade relevante para o nosso tempo. Para a sua igreja, em cada geração, Deus tem uma verdade peculiar e um serviço especial. A verdade oculta aos sábios e entendidos e perdão, a verdade oculta aos sábios e entendidos deste mundo é revelada às criancinhas e aos humildes. Como em épocas primitivas, as verdades especiais para este tempo não se acham com as autoridades eclesiásticas. Que pena! Mas com homens e mulheres que não são demasiado instruídos nem sábios demais para crer na palavra de Deus. Isto está em parábolas de Jesus. Jesus tinha uma mensagem especial para cada era da história da igreja. Por essa razão, ele disse repetidas vezes que as igrejas, em Apocalipse 2 e 3, ele disse o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A sua voz ainda está falando com você e comigo hoje. Quem é que disse estas palavras? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem disse? Jesus. Mas os versos dizem: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às O igrejas. Espírito. É o Espírito de Jesus. É o Espírito. É para ficarmos a pensar. Pergunta número 13. Visto que a Bíblia inteira é a palavra de Deus falando ao nosso coração e à nossa mente, quão importante é buscar a orientação do Espírito Santo a fim de discernir o seu significado? Diz-nos em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Ótimo, todos gostamos de aprender, espetáculo. É proveitosa para ensinar, mas para repreender, já nem todos gostam. Para corrigir, nem todos apreciam. E para instruir em justiça, para que o homem de Deus, o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda a boa obra. Esta boa obra são os frutos. Lembram-se que Jesus disse que aquela árvore que não está a produzir fruto está a ocupar a terra inutilmente, tem que ser cortada. Mas Deus está falando connosco e está-nos a mostrar que estes frutos são as boas obras que nós precisamos produzir, porque foi para isso que Deus nos criou, para produzir boas obras. Portanto, não vamos deixar que um inimigo nos venha impedir de produzir boas obras. Está bem? Cada palavra de Deus registada nas Escrituras Sagradas é a voz de Deus falando à alma humana. Ao abrirmos as Escrituras, devemos buscar fervorosamente o Espírito de Deus para nos convencer, iluminar, instruir e nos conduzir a toda a verdade. Deus conhece as necessidades do nosso coração e, através do seu Espírito, Ele é capaz de nos guiar para os textos das Escrituras que atenderão às nossas necessidades e responderão às nossas perguntas. É a obra do Espírito Santo realizar essa iluminação divina, assegurando-nos, assim, termos um guia divino ao nosso lado. Na meditação matinal refletindo a Cristo diz: necessitamos da iluminação do Espírito Santo para discernir as verdades da palavra de Deus. Irmãos, não pressuponham que nós já temos toda a verdade. Há aspectos da verdade que nós ainda não quer dizer que não nos tenha sido dado. Nós é que ainda não estamos em condições de receber. Mas o Senhor anseia por transmitir, porque o Espírito, disse Jesus, o Espírito nos conduziria a toda a verdade. A toda a verdade. Continuando. É a obra do Espírito Santo realizar essa iluminação. Desculpa. Estudando as Escrituras, devemos orar para que a luz do Santo Espírito de Deus ilumine a palavra de Deus, a palavra a fim de vermos e apreciarmos as suas joias. O Espírito Santo,
acha-se ao lado de cada verdadeiro pesquisador da palavra de Deus, habilitando-o a descobrir as gemas escondidas da verdade. Então elas estão escondidas. Temos que as procurar e isso dá trabalho, leva tempo, consome energias e alguns não estão nessa disposição. Isto faz-me lembrar um bocadinho a questão do caminho largo e do caminho estreito. Já repararam as palavras que Jesus disse? Mateus 7. Vamos no instantinho dar um passeio aí a Mateus capítulo 7. E eu aproveito para vos dizer aqui alguma coisa. Mateus 7, versículo 13 e versículo 14. Então diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Não precisam procurar, não precisam se esforçar. Entram. É como se fosse uma autoestrada. Mas, curiosamente, para a salvação não existem autoestradas e também nem estradas. Existe um caminho. E nós habituámos-nos às autoestradas e às estradas. Mas Jesus disse: eu não sou uma autoestrada, eu sou um caminho. Então ele continua e diz no versículo 14: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Isto significa o quê? Que temos que a procurar, tal e qual como as joias contidas na palavra de Deus têm que ser procuradas. Elas não estão à superfície. Estão a ver, irmãos? É bonito, não é? Continuando. Pergunta 14. Quais são algumas das abordagens errôneas da palavra de Deus? Pode ser uma leitura descuidada e superficial da palavra. E isto acontece com muitos de nós. Eu há vários anos aprendi que a Bíblia se lê devagarinho. É devagarinho. E eu também aprendi uma coisa, que quando eu escrevo, por isso eu escrevo muito, gasto muitas canetas e muitos cadernos, quando eu escrevo no papel, o Espírito Santo escreve aqui. Talvez por isso, eu tenha tanta coisa registada na minha mente. Então, é uma dica que eu vos dou. Portanto, uma leitura descuidada e superficial da palavra. E em 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, todos nós devemos conhecer bem as Escrituras e saber onde estão as passagens, inclusivamente decorar o lugar onde estão. Provavelmente um dia podemos não ter a Bíblia, o livro, à nossa mão, mas se tivermos aqui, ninguém consegue tirá-la de nós. Ellen White diz: procurem todos compreender na máxima amplitude das suas faculdades o significado da palavra de Deus. A mera leitura superficial da palavra inspirada trará pouco benefício, porque cada declaração feita nas páginas sagradas requer cuidadosa contemplação. O estudante da palavra de Deus deve procurar compreender a relação existente entre uma passagem e outra, até que a cadeia da verdade se revela à sua vista. É necessário esforço mental. Há aqui alguma coisa interessante. E devota atenção para descobrir o significado oculto da palavra de Deus. Irmãos, este esforço mental, Ellen White diz que ser-nos-á impossível suportar a tensão de cavar fundo
na palavra de Deus a todo aquele que for condescendente consigo mesmo. Eu posso, eu sei onde está, tenho aqui o livro atrás de mim, não queria demorar muito tempo, vou só ver as horas. Talvez ainda tenha tempo. Permitem-me que eu procure essa passagem? Pode ser? Ela é muito importante, só um bocadinho. Parece-me que ela se encontra em Testemunhos para Ministros. Se eu não conseguir encontrar, eu prometo que o próximo estudo... graças a Deus, está aqui. Está aqui. Então, isto é no capítulo que fala o estudo dos livros de Daniel e Apocalipse. Eu estou com o livro, quem tem este livro, estou na página 112, mas não vou ler o que está na 112. Vou ler o que está na 114. Reparem a profundidade disto, irmãos. Eu aprendi a mastigar as citações, os pensamentos, literalmente a mastigar. Então diz assim: os que examinam a palavra de Deus, que era o que estávamos a falar, certo? Os que examinam a palavra de Deus devem conservar clara a mente. Lembram-se o que é que estávamos a ver há pouco? Falava aqui de esforço mental. Então reparem, os que examinam esta palavra devem conservar clara a mente. Nunca, aqui diz nunca, nunca devem condescender com o apetite pervertido no comer e no beber. Irmãos, nunca. E depois diz, se o fizerem, o cérebro ficará confuso. Serão incapazes. Não será difícil, irmãos, serão incapazes de suportar a tensão de cavar fundo para descobrir a significação das coisas que se relacionam com as cenas finais da história terrestre. Já repararam na seriedade deste pensamento? Incrível. Incrível. Portanto, irmãos, vejam a ligação que existe entre a condescendência conosco mesmos no comer e no beber e a falta de, como é que diz aqui? E a falta de capacidade, de poder mental para cavar fundo, buscando, procurando as joias que o Senhor tem contidas na palavra, sobretudo as que se referem aos acontecimentos dos últimos dias. Tremenda Então isto mensagem. Como? Tremenda mensagem. Tremenda mensagem. Esta citação nós devíamos sabê-la de cor. Não é por acaso que o Senhor nos concedeu ferramentas, irmãos. Um dia temos que falar sobre isto. Ferramentas para podermos vencer. E o Satanás não quer que nós conheçamos essas ferramentas, porque ele sabe que se eu conhecer a ferramenta, eu vou buscá-la, a menos que seja tolo. Não é verdade? Mas nenhum de nós aqui está nessa categoria. Irmãos, vamos continuar. É necessário esforço mental e devota atenção para descobrir o significado oculto da palavra de Deus. E nas meditações matinais exaltai-o diz, devemos estudar diligentemente a Bíblia, pedindo a Deus que nos dê a ajuda do Espírito Santo para que possamos compreender a sua palavra.
devemos tomar um verso e concentrar a mente na tarefa de determinar o pensamento que Deus pôs nesse verso para nós. Devemos demorar-nos nesse pensamento até que se torne nosso e saibamos o que diz o Senhor. Um outro motivo pelo qual algumas abordagens erróneas da palavra de Deus. Portanto, já vimos que é uma leitura superficial. Agora, colocar a nossa experiência acima da palavra. E isto acontece muitas vezes. Sabemos que a palavra diz uma coisa, mas muitos de nós, mas a minha experiência diz de outra forma. Então, se a nossa experiência receber maior consideração do que a palavra de Deus, coloca os seguidores em risco de se tornarem vítimas do engano e dos reinos espirituais perigosos. O misticismo cristão não se baseia nas escrituras por sua verdade e espiritualidade, mas sim por seus próprios sentimentos, impressões e intuição. Alguns cristãos têm sido levados a crer que, a menos que tenham uma experiência mística e emocional, não têm uma experiência verdadeira com Deus. Isto não está apenas errado, mas é também perigoso procurar algo mais do que está registado nas Escrituras. Alguns crentes têm considerado as Escrituras como uma fonte opcional de verdade e não a fonte da verdade. As Escrituras contêm tudo o que o crente precisa para a vida e piedade. Outro item, a alta crítica à palavra de Deus. Ellen White diz no livro dos Atos dos Apóstolos: as advertências da palavra de Deus com respeito aos perigos que rodeiam a igreja cristã pertencem a nós hoje. Como nos dias dos apóstolos, os homens procuravam destruir a fé nas escrituras pelas tradições e filosofias. Assim, hoje, pelos aprazíveis sentimentos da alta crítica, da evolução, do espiritismo, teosofia e panteísmo, o inimigo da justiça está procurando levar as pessoas para caminhos proibidos. Para muitos, a Bíblia é uma lâmpada sem óleo, porque voltaram a mente para canais de crenças especulativas que produzem má compreensão e confusão. A obra da alta crítica em dissecar, conjecturar e reconstruir está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação divina. Está roubando a palavra de Deus em seu poder de controlar, erguer e inspirar vidas humanas. Pelo Espiritismo, multidões são ensinadas a crer que o desejo é a mais alta lei, que licenciosidade é liberdade e que o homem deve prestar contas apenas a si mesmo. Esta alta crítica muitas vezes acontece quando se ouvem as vozes dos teólogos. Os teólogos, os doutores, em detrimento do que está escrito. E nós precisamos ter a Bíblia como a que nos dita é a palavra do Senhor, não é a palavra de homem. Conservando os olhos fixos em Cristo, deve avançar com firmeza no caminho estabelecido, rejeitando todas as ideias que não estejam em harmonia com os seus ensinos. A verdade divina deve ser o objeto da sua contemplação e meditação. Deve considerar a Bíblia como a voz de Deus a ele falando diretamente. Achará, sim, a sabedoria que é divina. Lembram-se da outra frase que lemos no estudo passado, que devemos, quando abrimos a palavra de Deus, devemos considerar isso como estando a ter uma audiência com o Altíssimo. Lembram-se? É muito importante. Pergunta número 15, já estamos quase a chegar ao fim. Será que Deus promete que nós conseguiremos ouvir a voz mansa e suave do seu Espírito Santo falando à nossa mente? Então diz-nos em Isaías 30, 19 a 21, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti à voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti como voando com asas. Antes,
Os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Então, podemos ou não podemos chegar a ter esta experiência de ouvir a voz de Deus? Ele diz que sim, que nós ouviremos atrás de nós uma vozinha dizendo: Este é o caminho. Que privilégio maravilhoso é comungar com o infinito Deus do céu e depender do seu conselho dia a dia, momento a momento. Ele deseja nos ajudar a entender o propósito das nossas provações e a aprender as lições que está nos ensinando para que não continuemos cometendo os mesmos erros repetidas vezes. Ao nos familiarizarmos com a sua voz e a ela obedecermos, chegaremos ao ponto em que teremos paz e alegria contínuas em sua presença e uma segurança tranquila de vida eterna. Pergunta 16 e última. Qual é o convite de Deus para os laodiceanos, a igreja final de Deus no final dos tempos? Apocalipse 3:20, conhecemos bem, diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Temos aqui uma festa, uma ceia. Sabem que ceia é esta? Apocalipse fala das bodas, mas também fala da ceia das bodas. Nas bodas, nós não participamos pessoalmente, digo pessoalmente, fisicamente. Nas bodas, só vai poder participar fisicamente, ao vivo e a cores da ceia das bodas aquele que participou das bodas pela fé. São coisas diferentes. Uma coisa é as bodas que as bodas se estão realizando neste momento no céu. Onde é que nós estamos? Na terra. Como é que nós que fomos convidados às bodas podemos estar nas bodas? Pela fé. Ellen White diz isto claramente no Grande Conflito. E todo aquele que participar pela fé das bodas, esse é o único que vai poder participar ao vivo e a cores, fisicamente, na ceia das bodas. É um conceito novo? Para muitos, talvez. Para muitos, talvez, pode até causar uma certa confusão, mas quem sabe um dia vamos falar sobre isto. Então, Ellen White diz em Parábolas de Jesus: dos fiéis seguidores, Cristo tem sido companheiro diário, amigo familiar. Viveram em contacto íntimo, em comunhão constante com Deus. A glória de Deus resplandeceu sobre eles. Refletiu-se neles a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora se regozijam nos raios não ofuscados do resplendor e glória do Rei em sua majestade. Estão preparados para a comunhão do céu, pois têm o céu no coração. Quão precioso convite está registado em Apocalipse 3:20. Habitar em sua presença pela fé e desfrutar do privilégio de íntima comunhão com ele, ou companhia com ele. O fator essencial em qualquer relacionamento é a comunicação. Precisamos nos conhecer uns aos outros para nos tornarmos amigos. E assim é com Deus. Aqueles que tentam alcançar o céu por qualquer outro caminho se encontrarão amargamente desapontados no final, pois Jesus lhes dirá: Nunca vos conheci. Que essas palavras nunca sejam faladas para nenhum de nós. Alguma pergunta, alguma questão? Tinha alguém que estava pedindo a citação do testemunho para ministros. E era a página 114 que você falou. Sim. Do livro. Do livro.
Eu depois posso colocar no grupo, no aplicativo. É o capítulo 3 e o subtítulo é o estudo dos livros de Daniel e Apocalipse. O subtítulo. Página 133. Não, 114. Ok. 114 no livro. Tá. Ok, meus irmãos, não faltem no sábado, porque o tema vai ser espetacular. Dou-te já a palavra, Vera. Vai ser espetacular, vai começar a aquecer. É um tema que nos envolve muito, porque é chegada a hora do seu juízo. Isto tem a ver com quê? Com a primeira mensagem angélica, tem a ver com a Odisseia, tem a ver com o fim dos tempos, tem a ver com as bodas, tem a ver com a purificação, tem a ver com o alto clamor, tem a ver com muitas coisas. Sim, Vera. Quem não tem um livro? Eu não tenho um livro. O livro que nós estamos a ler. Não, esse livro, tu acabaste de ler essa citação. Tu leste essa citação. Muitos para ministros. Tens no aplicativo. Sim. Tens no aplicativo. Mas é a mesma página. É? Não sei, pergunto. Não sei. Só se eu vir aqui. Não, diz-me só como é que começa e eu coloco aqui, depois procuro para não estar a interromper, porque supostamente todos querem descansar. Os que examinam a palavra de Deus devem conservar. Obrigada. Ok? E daí Obrigada. você pode achar. Eu pretendo achar quando terminar a reunião. Ok. Mais alguém? Ellen? Abre o teu micro, Ellen. Esse que estava fechado. E eu falando. Esse texto realmente foi muito importante. E Testemunho para Ministro na página 114. Quando você fala, quando o texto se refere ao embotamento da mente, você não consegue mesmo, isso é uma verdade. Porque você sabe que eu ministrei aulas nos cursos juntamente com o Dr. Simar, e quando a gente tinha em sala de aula alunos de outra denominação, especialmente, por exemplo, nós tivemos pastores da Assembleia de Deus. Então, cada vez que a gente levava uma mensagem e a gente sentia a dificuldade que eles tinham de entender. Então, nós tínhamos que repetir várias vezes. E era tão importante porque a gente trazia as aulas de saúde e em cima também de alguns textos bíblicos, né? Bíblicos, e também remetia a espírito de profecia. Isso eu cheguei a comentar com ele. Disse, você percebe a dificuldade que algumas pessoas têm de entender, de assimilar essa parte, essas partes importantes que nós estamos ensinando da mudança do estilo de vida, de uma vida mais saudável, baseado nos 8 remédios? Diz que sim. É exatamente esse embotamento da mente, porque acaba não havendo uma disciplina, né, uma regra de vida nos seus hábitos de vida. Se me permitem, uma vez que temos ainda uns minutinhos, vou só aproveitar para ler uma outra citação que eu não quis ler, porque pensei que não iríamos ter tempo para isso, mas ainda aqui do livro Testemunhos para Ministros, em relação à alta crítica, Ellen White diz o seguinte, estou a ler na página 106 e 107 do livro. Ela diz, não introduzais coisa alguma que cause dissensão sem a clara evidência de que nisto Deus está dando uma mensagem especial para este tempo. Mas acautelai-vos de rejeitar o que é verdade. Temos que terem isto em atenção. O grande perigo do nosso povo, sabem o que é que tem sido? O grande perigo do nosso povo tem sido o de confiar nos homens
e tornar a carne o seu braço. Os que não têm o hábito de examinar a Bíblia por si mesmos ou de pesar as evidências confiando nos dirigentes e aceitam as decisões que estes fazem, e assim rejeitarão muitos as próprias mensagens que Deus envia ao seu povo, se esses irmãos dirigentes não as aceitarem. Eita. Então nós precisamos, porque Deus deu a todos nós um cérebro, que é um super, hiper, mega computador. Todos nós. Ninguém se diminua pensando que não consegue entender. Não, senhora. Deus quer que nós cresçamos, não só fisicamente, mas também mentalmente. E precisamos fazer essa descoberta por nós mesmos. E ela continua e diz: mesmo que todos os nossos dirigentes recusem a luz e a verdade, essa porta ainda continuará aberta. O Senhor suscitará homens que darão ao povo a mensagem para este tempo. Então, meus irmãos, não quer dizer que nós não possamos pedir conselho, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas o que o Senhor nos está a propor é que cada um de nós faça o seu estudo, a sua pesquisa. Nós hoje temos tudo, temos concordâncias, temos aplicativos, temos tanta coisa. Então, que o Senhor nos ajude a fazer este caminho para que possamos crescer diante do Senhor e possamos, de glória em glória, vindicar o seu caráter e refletir essa luz depois para outros. Amém. Amém. Posso fazer oração? Ok. Certamente. Oremos. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, eu quero, Pai, agradecer-lhe por tanta bondade e misericórdia e paciência e longanimidade que o Senhor tem tido para com este povo. Muito obrigada, Pai. Mas também quero suplicar perdão por termos sido rebeldes, teimosos, insubmissos, por termos resistido todo este tempo aos apelos do seu Espírito para que nos arrependamos. Eu quero suplicar ao Pai que o seu Espírito faça um trabalho mais forte ainda, mais poderoso, mais insistente, não só conosco, mas também com todos os nossos irmãos, com os nossos dirigentes, com os nossos, os homens e as mulheres, crianças, jovens, com todos nós. Que o Senhor insista com cada um de nós e nos ajude a compreender que a grandiosidade de um caráter não está no muito conhecimento que tem, mas na submissão, na humildade e no reconhecer dos seus erros. Conceda-nos o seu Espírito, Pai. Insista conosco, não nos deixe. Sabemos que estamos com anos de atraso. Sabemos que o Senhor anseia vir buscar os seus filhos e pôr fim a tanta coisa má que está a acontecer neste planeta. Mas o Senhor está ainda à espera que todos nós possamos reconhecer o nosso pecado. Por isso, Pai, insista com todos nós. Dê-nos um coração humilde e contrito, porque o Senhor diz que é com esses, com coração humilde, arrependido e contrito, é nesses que o Senhor habita. Nós ansiamos a sua companhia, a sua presença. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Igualmente. Obrigada. Deus vos É, abençoe e até Igualmente. sábado, se Deus quiser. Temos que combinar a hora. precisamos confirmar